Vamos para a palavra, gente. João capítulo 6, no versículo 25. Você ora, mas você precisa se alimentar da palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração. Não esqueça de ter uma vida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que aumenta a nossa fé. Não é só orar, gente. É orar, estudar, meditar, buscar a palavra, ouvir a palavra. Aí a tua fé sempre vai estar firmada, entendeu? Vamos para a palavra, nos alimentar da palavra de Deus. Jesus, o pão da vida, e, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eu falei para vocês que os discípulos viviam perguntando de Jesus, né? O discípulo que acompanhava Jesus viviam perguntando de Jesus. E aqui essa passagem inicia eles perguntando. Perguntaram de Jesus, né? Quando que ele tinha chegado lá. Escute. Aí Jesus sempre respondendo. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Que pão que Jesus estava falando, gente? Da palavra de Deus. Então tem pessoas que buscam a Deus não por causa dos milagres, mas buscam a Deus por causa da palavra. Essa palavra que sacia muitas pessoas. Essa palavra que ajuda muitas pessoas. Essa palavra que aumenta a nossa fé, aumenta nosso ânimo. Tá entendendo? Então tem pessoas que vêm para Jesus por causa dos milagres. Mas tem pessoas que vêm para Jesus porque ouvem a palavra de Deus. E ele estava falando para os discípulos: vós, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais. Os discípulos buscavam a Jesus não por causa dos sinais, não por causa das curas, dos milagres, mas os discípulos estavam sempre buscando a Jesus por causa da palavra da vida. Não foi? Quando Jesus corrigiu os discípulos, mas para onde nós vamos se tu tens a palavra da vida? Tá entendendo? Então os discípulos nunca quiseram se afastar de Jesus. No momento da crucificação, eles tiveram medo e se afastaram de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, que Jesus passou por toda a crucificação e ressuscitou, os discípulos não se afastaram mais de Jesus. Por causa do quê? Da palavra da vida. Bom dia. Então quem come desse pão, quem dá valor à palavra de Deus, não se afasta de Jesus, não se afasta do caminho. Por que tem muitas pessoas afastadas do caminho? Porque não se alimentaram da palavra. Elas apenas estavam no caminho por causa dos milagres. E quando elas recebem os milagres, né? Quando a pessoa recebe a porta do trabalho, tem tanta gente que recebeu a porta do trabalho aqui na live que nem entra mais aqui. Nem entra, né? Tem gente que recebeu cura, também não entra mais aqui. Tem pessoas que foi curada do câncer aqui, que não entra mais aqui. Tem pessoas que foi curada da hemorragia do sangue, não entra mais aqui. Tem pessoas que foram curadas da depressão, não entra mais aqui. Tem pessoas que foram curadas da insônia, não entra mais aqui. Por quê? Porque entraram aqui não para ouvir a palavra, não para se alimentar desse pão, mas apenas porque queriam os milagres, porque queriam a cura, porque queriam a porta de trabalho, porque queriam sair da depressão, porque queriam dormir bem a noite toda. Eu tenho entendimento disso. Eu tenho entendimento de pessoas que estavam aqui, que receberam suas vitórias e não entram mais. Quantas pessoas receberam porta de trabalho que não permanecem aqui? Pessoas que foram curadas não permanecem aqui. Tá entendendo por quê? Porque eles só vieram em busca da cura, só vieram em busca do milagre, da porta do trabalho, da oração, a qual eles conseguiram a vitória. Tá entendendo? Então é assim. Mas tem aqueles que sempre estão aqui porque querem ouvir a palavra de Deus. Tem sempre aqueles que estão sempre no templo,
porque querem ouvir a palavra de Deus. Tem aqueles que sempre estão buscando a Bíblia, com a Bíblia aberta, porque querem ouvir a palavra de Deus. Então, tem um povo que só quer oração porque quer milagre. Mas tem um povo que busca a palavra para a sua vida. Por quê? Porque quer o alimento. A palavra te sustenta, a palavra te firma, a palavra, ela aumenta a tua fé, a palavra te estabelece no caminho da verdade e da vida. A palavra de Deus, ela é o teu alicerce. Ela é o nosso alicerce. A palavra de Deus é o próprio Cristo na nossa vida. Então tem gente que só vem em busca de milagre, mas tem aqueles que se chegam a Jesus por causa da palavra. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Amém? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai e Deus o selou. Preste atenção, gente. As pessoas sempre querem trabalhar pelo pão, né? As pessoas sempre estão preocupadas com dinheiro, mas as pessoas não querem ter trabalho de buscar a palavra de Deus para a sua vida. A gente vê as pessoas que sempre estão preocupadas com dinheiro, trabalham, tem não sei quantos trabalhos. Às vezes só vive trabalhando, né? Porque a preocupação é o que? O dinheiro. Bom, as pessoas não se preocupam em trabalhar para ter o pão da vida. As pessoas não se preocupam em buscar a palavra de Deus. As pessoas não se preocupam em se alimentar da palavra de Deus. A maioria dos seres humanos estão sempre se preocupado com o que vão comer, com o que vão vestir, né? Com as contas, mas poucos se preocupam em se alimentar da palavra de Deus. Tem gente que diz assim: eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de buscar a Deus, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, mas você tem tempo para as outras coisas. Porque você não tem tempo porque você não quer. Porque você não quer. Porque quando você está lá de bate-papo no WhatsApp, você poderia estar estudando a Bíblia. Quando você está lá, não sei quantas vezes em lives, você poderia estar estudando a Bíblia. Quando você está lá com conversas que não edificam, com filme que não edifica, você poderia estar estudando a Bíblia. Então nós não podemos dizer que nós não temos tempo para buscar a Deus, que nós não temos tempo para buscar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas passam um tempo com o telefone na mão. Presta bem atenção, tu passa tempo mais com a Bíblia na mão ou com o telefone? As tuas horas de folga, para onde que você vai? Pro telefone. Te deita na cama com o telefone. Se estiver na sala, está com o telefone. Se estiver na mesa, está com o telefone. Mas a tua Bíblia te acompanha na mesa quando tu vai comer? A tua Bíblia está na sala? A tua Bíblia está no quarto? Se você prestar atenção, o telefone tomou conta do lugar da Bíblia. É, gente. O telefone tem tomado conta até do teu filho, da tua filha. As pessoas comem com o telefone, não olham mais nem nos olhos da sua família, né? As pessoas comem e é respondendo o telefone. As pessoas oram com o telefone ligado. As pessoas estudam a palavra com o telefone ligado. Você consegue estudar a palavra com o telefone ligado? Gente, se eu não consigo orar com o telefone ligado. Porque na hora que eu estou orando, a pessoa acha de mandar mensagem. É na hora que eu estou orando. Às vezes eu estou desocupada e ninguém manda mensagem. Mas se eu for orar, o telefone toca. Não é assim? É assim. Se a gente vai estudar a Bíblia, o telefone toca. Às vezes eu estou estudando a Bíblia e começa. Tá tudo tranquilo, ninguém me manda mensagem. Mas quando eu vou estudar a Bíblia, aí começa. Aí começa. Não é assim, gente. Então as pessoas estão trocando a palavra de Deus pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp, pela conversinha, pelos filmes, né? Pelo entretenimento. As pessoas, quem ora tem que desligar. Tem que desligar o telefone, coloca no silencioso. Depois você responde a pessoa. Por isso que eu não gosto de dar meu número para todo mundo. Eu não dou meu número para todo mundo. Por quê? Porque tem hora que eu não vou responder, principalmente se eu estiver orando.
principalmente se eu estiver na palavra e principalmente se eu estiver evangelizando. É uma coisa que eu não faço, é ir para o templo com o telefone ligado, é evangelizar com o telefone ligado. Por quê? Porque o telefone sempre vem querer nos perturbar, o telefone sempre vem querer nos tirar a atenção. Então, eu nunca gostei de ir visitar uma família com o telefone ligado. A primeira vez que eu fui evangelizar nos lares, né? Que me convidaram na igreja, vamos lá evangelizar, começar a trabalhar para Deus. O meu telefone tocou na hora da oração, a primeira vez. Foi a primeira e a única. Outras vezes que eu vou, o telefone está no silencioso. Minha família sabe. Se eu estiver aqui, está no silencioso, só respondo mensagem depois que termina a live. Se eu estiver na igreja, só respondo mensagem depois que tem o culto. Se eu estiver evangelizando, só vou responder depois que termina o evangelismo. Eu aprendi isso, porque o telefone sempre tira a atenção. Uma vez eu estava no culto, gente, uma noite dessa eu estava no culto, e quando eu cheguei em casa, um monte de mensagem. E só era mensagem para tirar a minha paz. E só era mensagem me acusando, me perturbando, né? Uma pessoa lá que quer que eu sirva o Deus dela, estava lá me acusando, me perturbando, porque eu não tinha que ser evangélica, que eu não tinha que servir a Jesus, que eu tinha que estar na religião dela. Sabe, um monte de acusação. Imagine se eu estivesse dentro do templo e vendo aquelas mensagens. Você está entendendo? Então, eu sou assim. Uma vez eu estava ministrando a palavra na igreja, quando pensou que não, o meu filho recebeu uma ligação, que a minha neta tinha sofrido um acidente de carro. Eu estava pregando a palavra. Aí ele pegou e disse assim, mãe, aconteceu um acidente com a Natália, que é o nome da minha neta. E eu peguei, fiquei tranquila, terminei de pregar a palavra. Quando eu terminei de pregar a palavra, que já estava no final do culto, né? Que terminou o culto, aí eu peguei e disse para o pastor, pastor, agora eu vou me retirar, vou ver minha neta. Gente, eu não parei de pregar para mim socorrer minha neta, não. Primeiro, que já tinham levado ela para o hospital. Segundo, quem tinha que socorrer eram os médicos. E terceiro, eu tinha que terminar de fazer a obra e confiar em Deus. Entendeu? Então eu não parei, não saí desesperada, não. Eu continuei terminando a palavra de Deus. Depois eu fui lá para o hospital, quando eu tinha terminado tudo, entendeu? E quando eu cheguei, e tem mais, ainda disseram que ela tinha morrido, hein? E quando eu cheguei no hospital, eu pregando a palavra, eu disse, Senhor, eu confio no Senhor. Quando eu cheguei no hospital, minha neta estava conversando, gente. Sabe, estava sentada conversando. Ela passou uma noite no hospital, no outro dia já estava em casa. Tá entendendo? Eu estava na vigília, o meu filho é motorista de aplicativo. Eu estava na vigília, pregando a palavra na vigília também. Lá o telefone toca. Mãe, eu estou aqui no chão, eu sofri um acidente e a ambulância está vindo me buscar. Meus filhos são cristãos, né? Aí eu peguei e disse, meu filho, não te preocupa. Não te preocupa que eu vou terminar a vigília, vou aí com você. E não se preocupa que Deus está aí com você. Gente do céu, meu filho foi para o hospital. Terminei a vigília. Era mais de 2 horas da manhã. As pessoas me ofereceram o carro para me levar lá onde estava o meu filho. Quando eu cheguei no hospital, meu filho estava bem andando. Bem andando. Tá entendendo? E o Senhor, por quê? Porque o Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida de nós, gente. Não é a gente que cuida da nossa família. Não é. E se você faz a obra de Deus, pode confiar em Deus. Porque eu vi Deus livrar meus filhos da morte, da cadeira de roda. O médico disse para o meu filho que ele ia ficar na cadeira de roda. A parte das costas dele, ali do quadril, né? Da bacia, estava roxa, toda roxa. E o médico disse que futuramente ele não ia andar. Meu Deus do céu, meu filho é motorista, continua no trânsito e graças a Deus não sente nada. Não sente nada, nada, nada. Deus, a gente tem que confiar em Deus. Sem fé não adianta, gente. Se eu não tiver fé, imagine, né? Se eu não tiver fé. Eu estou aqui pregando de fé e vivo algo e não tenho fé.
Então, todos os dias que eu estou aqui pregando a palavra para vocês, eu lembro, Senhor, todo dia eu estou falando para aquele povo ter fé. Eu estou falando para aquele povo confiar em Ti. Então, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que ter fé. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o selou. Escute, disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Aí eles perguntaram, né? Porque o discípulo só vivia perguntando de Jesus. O que faremos para realizarmos as obras de Deus? Aí Jesus vai e responde. Disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Você aprendeu o que é a obra de Deus? É crer em Jesus. Que tem gente que não sabe nem o que é a obra de Deus. As pessoas pensam que a obra de Deus é orar, pregar, né? Pregar qualquer um prega, até o diabo prega. Orar qualquer um ora, né? Até o diabo finge que está orando, não é isso? Os falsos profetas estão lá orando, os falsos profetas estão lá pregando, os lobos em pele de cordeiro estão orando, estão pregando, tá entendendo? Mas a obra é crer em Jesus. Isso que é a obra. Tá entendendo, gente? Ele disse isso aqui. Ele está dizendo, ele está ensinando para nós, né? O que ele diz aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que enviou. O que é a obra? É eu trazer o evangelho e você crer em Deus, é você crer em Jesus. Esta é a obra, esse é o trabalho que o Senhor nos deu, é levar o evangelho para que pessoas creiam no Filho de Deus e creiam em Deus. Estamos entendendo o que é a obra? Louvado seja o nome do Senhor. Pregar o evangelho para que as pessoas creiam nesse Deus poderoso, para as pessoas crerem que Jesus salva, liberta, cura, que Jesus muda a história, que Jesus não nos abandona, que Jesus está conosco até a consumação do século. Essa é a obra, você levar o evangelho para que pessoas creiam em Deus. Estamos entendendo e aprendendo, gente, porque as pessoas não sabem nem o que é a obra. Nem o que é a obra, é que Jesus está aqui ensinando. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus, por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus, por isso que nós temos que pedir para Deus abrir o nosso entendimento para a gente entender a palavra. Ele nos abre o nosso entendimento e a gente começa a entender as coisas de Deus, a palavra de Deus, ele revela a palavra dele a nós. Ele revela a palavra dele àquele que busca a palavra. Tá entendendo? Tem gente que está buscando as revelações, as curas, mas não está buscando o quê? A palavra que te sustenta, que te firma, esse pão da vida, esse pão que te alimenta, esse pão que aumenta a tua fé, esse pão que te fortalece, né? Porque pão fortalece. Mas a palavra de Deus cada vez eu amo mais. A palavra de Deus cada vez eu quero mais. A palavra de Deus cada vez mais eu quero ouvir. Cada vez eu quero mais estudar. Cada vez eu quero mais buscar. Por quê? Porque ela vai aumentar a minha fé. Porque ela vai me fortalecer, ela vai te fortalecer. Nós temos vida de oração, mas sem palavra nós seremos fracos. Nós temos vida de oração, mas sem palavra nós vamos esfriar na fé. Nós temos vida de oração, mas sem palavra nós não teremos milagre. Sem palavra nós não teremos fé. Porque crer na palavra de Deus e serás curado. Não foi isso que ele disse? Crer na minha palavra e sereis salvo. Então eu preciso orar e preciso da palavra. Tá entendendo? Preciso vigiar, preciso jejuar. A palavra de Deus, gente, ela é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para estar firmado no caminho da rocha, no caminho da fé, no caminho que está nos levando para o céu.
A palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos leva para o céu, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus abre os nossos olhos, a palavra de Deus liberta o nosso entendimento, a palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus é vida e vida com abundância. A palavra de Deus te tira da depressão, da opressão, a palavra de Deus te tira desses enganos, a palavra de Deus tira esses pensamentos negativos, e louvado seja o nome do Senhor, e te dá pensamentos de vida, e vida com Deus, e vida com abundância, e vida de fé, e vida de milagres, e vida salva por Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Então eu sempre vou incentivar vocês a buscar a palavra de Deus. Desliga um pouco esse telefone. O telefone tem sido uma porta de frieza muito grande. No tempo do Covid, eu em oração, o Espírito Santo de Deus disse isso, que o telefone é uma porta de frieza muito grande, porque o telefone, ele está afastando as pessoas da sua família, ele está afastando as pessoas da Bíblia, ele está afastando as pessoas de Deus. Falam de Deus, mas seu coração não está em Deus. Estão falando de Deus, mas estão distante de Deus. Então, gente, você tem que saber usar tudo. Você tem que... O telefone, gente, ele tem esfriado muitas pessoas. Muitas pessoas. Pode prestar atenção. Às vezes, aquela esposa quer a atenção do marido, ele está no telefone. Às vezes, a atenção da mulher, ela está no telefone. Hoje, antigamente, as pessoas viviam na casa dos outros, fazendo fofoca. Hoje, as pessoas fazem fofoca pelo telefone. Não é verdade? Se você prestasse atenção, antigamente as pessoas sentavam na frente da casa, conversavam. Hoje as pessoas estão trancadas no seu quarto. Hoje as pessoas estão dentro da sua casa. Em vez de ir lá no quarto do filho, chamar o filho, pega a mensagem e manda. Não é assim? Todo tempo é no telefone, todo tempo. É mais fácil. Às vezes tem pessoas que brigam pelo seu telefone. Não toca no teu telefone. Tem filhos preguiçosos porque só querem estar no telefone. Não é verdade? Tem filhos viciados em jogos por causa do quê? Do telefone. Então, tudo há um limite, gente. Tudo há um tempo para todas as coisas. Eu saí final de semana com a minha vizinha, semana me levou para lanchar. Então, a gente lanchamos, aí sobrou alguma coisa, ela disse, come mais. Aí eu disse, não, eu não quero mais não, porque se eu comer mais, vai ser pecado da gula. Aí ela pegou e disse, é mesmo, né? Eu digo, tá entendendo? Então, se eu comer a mais do que eu preciso, eu já sei que é pecado da gula. Então, tudo há um limite na nossa vida. Você tem que saber usar teu telefone, você tem que saber usar tua televisão, você tem que saber usar tudo que você tem. Tudo nós temos que saber usar. Não é pecado ter telefone, não é pecado ter televisão, não é pecado. O pecado está no excesso. O pecado está quando você pega e coloca aquilo como prioridade na tua vida. E hoje o telefone tem sido prioridade na vida das pessoas. Não é mais a Bíblia, às vezes não é mais a esposa, às vezes não é mais o esposo, não é mais os filhos. Gente, pelo amor de Deus, tem mulheres que ficam no telefone o dia todo e não cuidam mais dos seus filhos. Eu conheci uma jovem, que ela ficava no quarto, no telefone, e os filhos fazia café para ela, uma criança de 11 anos e uma criança de 9 anos, dois meninos. Eles faziam o café para ela, levavam no quarto para ela. Sabe qual era o almoço das crianças? Era aquele macarrão instantâneo. Aí eles mesmos faziam e levavam para ela, hein? E eles mesmos levavam para ela. E ela todo o tempo no telefone. Eram crianças bem raquíticas. Quando eu vi essa situação, eu disse para ela que eu ia denunciar ela no conselho tutelar. E ela disse que já tinha sido denunciada há muito tempo. Eu evangelizei, preguei para ela, mas estava lá, viciada no telefone. Entendeu? A casa imunda, a máquina de lavar cheia de roupa suja.
Pelo amor de Deus, às vezes eu limpava, às vezes eu fazia comida, às vezes eu estava lá e fazia a minha parte, querendo ajudar aquela vida, querendo ajudar. Falei da palavra de Deus, convidei para ir para a igreja, mas aquela pessoa só queria estar no telefone. Tá entendendo? E tem mais, ainda disse para mim que eu tinha a obrigação de ajudar ela, porque né, eu era uma missionária. Ainda disse assim, que eu tinha a obrigação de estar ajudando ela, porque eu era uma missionária. Eu digo, eu tenho sim a obrigação de ajudar as vidas que precisam, mas eu não tenho a obrigação de ajudar preguiçosas. Eu não tenho a obrigação de ajudar pessoas que não querem nada com Deus. Eu tenho a obrigação de ajudar pessoas que querem algo com Deus, que querem mudança de vida, que querem sair dessa vida. E você não quer. E eu disse para ela que eu ia denunciar, mas não denunciei não, sabe, gente? Eu não denunciei não, porque ela já era denunciada há muito tempo e as crianças amavam ela, né? Ela não agredia as crianças, mas as crianças passavam por isso. Então, agora ela não mora mais perto de mim, então se alguém denunciar ela, já foi outras pessoas, mas não eu, né? Mas tem mães que é assim, gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente fica vendo aquela pessoa tanto tempo nas horas, e ainda tem mais, ainda diz assim, foi Deus que mandou eu estar aqui. Deus me manda estar na madrugada, mas eu sei a hora que eu tenho que sair da live. Eu tenho meus compromissos, tenho minha casa para limpar, tenho comida para fazer, tenho outras obras para fazer, então tudo é um limite. Esse negócio de dizer que Deus está mandando você fazer um trabalho que tu deixa tua casa suja. Não, eu vou fazer a obra, né? Vou evangelizar. Tu deixa teus filhos com fome. Ou então tu faz os teus filhos fazer o serviço que é teu. São crianças, né? São crianças. Não, mas tem que aprender tudo. Tem que aprender sim. Mas eles não têm que ficar fazendo para você e você passar o dia no telefone. Isso aí é diferente. Os meus filhos sabem lavar roupa, os meus filhos sabem cozinhar, os meus filhos sabem viver sozinhos. Todos os meus filhos sabem cozinhar, limpar uma casa, lavar roupa, tá entendendo? E tem suas esposas. Tem suas esposas, ajudam suas esposas. Mas eles trabalham. Mas eles trabalham. Entendeu? Então, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com o telefone. Cuidado com o telefone aí. Cuidado com o telefone aí, que ele está tirando a tua comunhão com Deus. Cuidado com o telefone, que ele está te esfriando. Cuidado com o telefone, que ele está aí te derrubando e te enganando. Tudo tem um limite para a nossa vida. Vamos lá? E aí ele continua. Disseram-lhe, pois, que sinal pois fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus estava falando da palavra. O pão que Moisés deu ao povo no deserto foi o maná que Deus deu. Era o alimento, né? O alimento para o corpo. E Jesus estava dando o alimento para a alma. Jesus estava dando a palavra, Jesus estava falando da palavra, desse pão que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé, que nos sustenta na vida com Ele. Por que tem muitos afastados do caminho, gente? Por falta da palavra na sua vida. É um povo que só quer oração. É os religiosos, né? Que vai lá para o culto, presta aquele culto, entre aspas, não se enche da palavra, não busca a palavra, vai para casa, tem uma vida normal, não busca mais a palavra, não guarda a palavra no seu coração, então não são alimentados pela palavra de Deus. Estão lá para mostrar para a sociedade que não é um desviado, estão dentro da igreja para mostrar para a sociedade que tem uma religião, estão lá dentro da igreja para mostrar para a sociedade que tem a Deus, não é verdade? Não tem um povo que passa o ano todo sem ir para a igreja, quando é no final do ano vai para a igreja. Se você prestar atenção, no final do ano é o tempo que as pessoas sempre querem ir para a igreja.
Tem pessoas que trabalham o ano todo, quando chega no final do ano, diz assim: eu trabalhei o ano todo, agora eu vou para a igreja para agradecer. Só no final do ano. Religiosos. Esses são religiosos. Entendemos? Entendemos? Então, Cristo, louvado seja o nome do Senhor, Ele quer que nós nos alimentemos do pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus foi o pão que desceu do céu e nos deu vida. Jesus, ele estava falando dele aqui. O pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Hoje nós temos vida com Deus. Hoje nós temos vida com Cristo. Por quê? Porque nós comemos desse pão. Por quê? Porque alguém pregou para nós e nós cremos na palavra de Deus. Porque essa é a obra. A obra é pregar a palavra de Deus. A obra é falar desse Cristo. A obra é falar desse Deus. A obra é falar do pão da vida. E esse pão, Jesus, era o pão, veio e ele deu vida ao mundo. Ele deu vida a nós que estávamos no mundo. Hoje a gente tem vida, hoje nós não somos mortos. Se você estudar a palavra de Deus, aquela pessoa que não entrega a sua vida para Jesus, que não tem vida com Deus, é como um morto. É como um morto. Quando o Senhor falou para Ezequiel profetizar para que o vale dos ossos secos fosse ressuscitado, era por quê? Era porque eram pessoas que estavam vivas, mas não tinham vida com Deus. Mas era uma terra seca, não tinha fruto do Espírito Santo, porque terra seca não dá fruto, não é verdade? Então, o fruto é mau, a árvore é mau, não é isso? Então, prestamos bem atenção. Ele diz aqui: disseram-lhe, pois, o Senhor, dai-nos sempre deste pão. Aí os discípulos começaram a pedir dele: dai-nos sempre desse pão. Então, se você prestar atenção, as pessoas sempre pedem oração, mas poucos ficam para a palavra. Poucos querem esse pão da vida, poucos querem a palavra de Deus, poucos querem se alimentar da palavra, mas sempre querem oração. Às vezes querem louvor, né? Ah, eu quero um louvor, toca um louvor para mim, canta um louvor para mim, mas quando é a palavra, meu querido, são poucos que querem desse pão. Só que os discípulos pediram para Jesus: dai-nos sempre desse pão. Então, todo discípulo sempre vai querer a palavra de Deus, sempre vai querer ouvir a palavra de Deus, sempre vai querer buscar a palavra de Deus, sempre vai querer estar com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor, porque se tornou um discípulo. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E a gente vê pessoas com fome, fome de dinheiro, fome de amor, fome de amizade. Às vezes a gente vê pessoas com fome, tanta fome, né? Fome, o que é fome? É uma necessidade para ser preenchida em algo, né? Aquele alimento que vai preencher, saciar a tua fome, a tua sede, não é isso? Então a gente vê pessoas sedentas e com fome, né? Nunca tá bom, sempre quer mais. Se a pessoa trabalha, quer mais dinheiro. Se a pessoa está casada, quer outra mulher. Não se contenta com uma mulher, tem não sei quantas mulheres. Se tem um marido, não quer um marido, tem mais do que um marido, tem outro marido. Presta bem atenção. A gente vê pessoas sedentas. Eu quero buscar a palavra, eu quero ter minha intimidade com Deus, eu quero ter minha oração com Deus particular, o meu momento particular, o meu devocional, eu quero me relacionar com Deus, entendeu? Então, quando você abre a Bíblia, você está se relacionando com Deus. Quando você abre a Bíblia, você está comendo desse pão. E você não é um inútil que não pode. Você sabe ler, você sabe buscar a Deus, de você buscar o Deus. Tem horário de você cuidar da tua casa. Tem horário para tudo. Há tempo para todas as coisas. Seja organizado.
Você pode dizer assim, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para orar. Mas você, quando chega em casa, antes de dormir, você pode orar. Você pode agradecer a Deus. Você pode ler um capítulo, 2 capítulos da Bíblia. Você pode fazer isso. Tá entendendo? Não tem desculpa para Deus. Ninguém vai poder chegar com Deus, porque todos nós vamos prestar conta, hein? Todos nós vamos chegar perante o juiz. Todos nós. E não adianta eu chegar com Deus e dizer: Deus, eu não tive tempo de buscar a tua palavra, porque eu tinha que trabalhar para sustentar minha família, eu tinha que viver no trabalho, a minha vida era só para trabalho, a minha vida era só para o pão que mata a carne e não para o pão que alimenta a alma. Entendeu? Aí Deus vai dizer para mim: mas aquele tempo que tu estava lá no WhatsApp conversando que não devia, aquele tempo poderia tu estar me buscando. E aquele tempo que tu estava vendo aquele filme que não edificava a tua vida, aquele tempo poderia tu estar me buscando. E aquele lugar que não edificava a tua vida que tu estava, naquele lugar tu poderia estar me buscando. Você pensa que tem desculpa para Deus? Que nós temos desculpa para Deus? Não tem não, gente. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que está fazendo e Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos sim tempo para dar para Ele. Sabe por quê? Porque a prioridade, você sabe o que é a parte, aos 10% do dízimo? Você sabe o que é 10% do dízimo? É 10% do teu tempo para Deus. Então, todos nós temos que ter 10% do nosso tempo para Deus. Não é o dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro, não, gente. Ai, irmã, mas a obra necessita. Quem é o dono da obra é Deus. Se ele não sustentar a obra dele, não sou eu que vou sustentar. Não é você que vai sustentar. Quem sustenta a obra de Deus é Deus. Foi isso que ele disse. Ele disse para os discípulos: vai e não te preocupa com ouro, nem com prata, nem com nada. Por quê? Porque ele é o dono da obra. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, eu disse para Deus: Deus, se for para mim estar na tua obra pedindo, não quero. Porque o Senhor é o dono da obra. É o Senhor que sustenta. Né? Se ele não sustentar a obra, não sou eu que vou sustentar. Não sou eu. Não é você que vai sustentar. Quem sustenta a obra de Deus não é dizimista, não, gente. Quem sustenta a obra de Deus é Deus. E o dízimo é 10% do teu tempo. Do teu tempo que você tira para Deus. Isso que é o dízimo. Estuda a palavra que Deus vai te dar entendimento. Quando Deus diz que se rouba o 10% dele, é porque você está roubando esse 10% que você poderia estar com ele. Esse 10%, olha só, ele só cobra de nós 10%. Ele só cobra do nosso tempo, gente, 10% para estar com ele. Olha como Deus é bom. Então, quer dizer que você pode trabalhar, você pode descansar, você pode se divertir, você pode fazer muitas coisas, mas 10% do teu tempo tem que ser para buscar a Deus. Entendemos e aprendemos, estude a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. E tem muita gente devendo a Deus com 10%. Tem muita gente devendo a Deus com 10%. Porque não tem tido tempo para Deus. Não tem tido tempo para Deus. Tem gente que é fiel, dizimista lá com dinheiro, né? Mas não tem tempo para Deus. Tem gente que só manda o dízimo. Eu conheço pessoas que só entregam lá o dízimo em dinheiro, né? Tem pessoas que só entregam o dízimo em dinheiro que nem sequer pisa na igreja, que nem sequer abre a Bíblia. Só pede uma oração. Ora por mim, pelo meu dízimo, pela minha prosperidade. Não é assim? Mas ainda continua devendo a Deus. Vocês já prestaram atenção que tem gente que é dizimista fiel e não prospera? Vocês já prestaram atenção que tem gente que é dizimista fiel e não consegue prosperar? Por quê? Porque não tem tempo para Deus. Porque não entrega seus 10% de vida para Deus, de tempo para Deus. Gente. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que o Senhor abra nossos olhos, abra nosso entendimento.
E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, contudo não crerdes. Ele estava falando para os discípulos: vocês já me viram, e contudo não crerdes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, todos nós que buscamos Jesus, nenhum de nós será lançado fora. Todo aquele que busca Jesus tem um encontro com Jesus. Jesus o ouve, Jesus o responde. Jesus, ele vai responder às tuas orações. Continue buscando. Há um tempo para ele entregar a tua vitória. Há um tempo para ele entregar o teu milagre. Há um tempo, louvado seja o nome para todas as coisas. E ele diz mais aqui: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha aí. O Filho de Deus desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que enviou. Então, você, estamos aqui na terra não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. E o que tem de gente fazendo suas vontades, não é verdade? Não, Senhor, primeiro eu vou cuidar da minha casa, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou construir meu patrimônio, primeiro eu vou ficar rico, depois eu te sirvo. Que é assim. Não, primeiro eu vou realizar os meus sonhos, depois eu sirvo a Deus. Primeiro eu vou ser uma empresária, primeiro eu vou ser um empresário, primeiro eu vou conseguir o que eu quero, depois eu sirvo a Deus. Não é? Tem gente que é assim, que coloca primeiro as coisas materiais e Deus por último. Coloca Deus por último. Quando terminar a vida, eu te sirvo. Quando eu tiver um carro, eu te sirvo. Quando eu tiver uma casa, eu te sirvo. Tem gente que diz assim: eu só vou te servir quando eu tiver um marido. Eu só vou te servir quando eu tiver uma esposa, né? Tem gente que diz isso. Eu só vou te servir quando eu tiver isso. Aí eu vou lá te servir. Jesus foi diferente. Jesus veio na terra, não foi para fazer a vontade dele. Jesus veio na terra para fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso problema. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente não quer renunciar à nossa vida para viver a vontade de Deus. A gente não quer. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. A gente quer o nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, e nós não queremos viver o nosso tempo segundo o tempo de Deus e a vontade de Deus. Por quê? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, todos nós que estamos na mão de Deus, não vamos nos perder. Você que entregou tua vida para Jesus, você não vai se perder. Se você entregou tua vida para Jesus verdadeiramente, você não irá se perder. Se você entregou tua vida para Jesus, corpo, alma, espírito, tudo, né? Tudo você entregou. Senhor, eu não tenho mais vida. Tu és a minha vida. Senhor, eu não tenho ouro nem prata, como Pedro disse para o paralítico. Eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo de Nazaré e anda. Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha Jesus. Não tinha mais a vida dele. A vida dele era para fazer a vontade do Pai. Não é? Filhos, não, eu vou curtir minha vida, eu vou fazer. Eu tenho. O que mais a gente vê são pessoas dizendo bem assim: eu tenho que viver minha vida. Não é assim? Não é assim que as pessoas falam. Eu quero viver minha vida. E Jesus foi diferente. Ele veio à Terra para dizer que ele não veio viver a vida dele, que ele veio viver a vida do Pai, fazer a vontade do Pai. E o que tem de ser humanos querendo viver a sua vida, não é verdade? As suas vontades e não a vontade de Deus. E diz que é discípulo, hein? E diz que é discípulo. O verdadeiro discípulo, ele renuncia a si mesmo para viver a vontade de Deus. Que foi isso que Jesus fez.
renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus, para levar o Evangelho, para fazer que creiam no reino de Deus, para fazer que creiam na vida eterna, na salvação eterna. Mas que eu ressuscite no último dia. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho de vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aquele que crê em Jesus terá a vida eterna e seremos ressuscitados. Os mortos que creram em Jesus, que dormiram, ressuscitarão. Então, se nós morremos antes do arrebatamento, nós iremos ser ressuscitados. Entendemos? E aqui diz mais o quê? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus, né? Os judeus que eram para receber a Jesus, os judeus que estavam esperando Jesus. Até hoje tem judeus esperando Jesus. Sabe, gente, meu Deus, o inimigo, ele cega o entendimento da pessoa. Jesus, o nascimento de Cristo, foi revelado pelos profetas. Seria o Salvador, que ele iria para a cruz, que ele morreria por nós, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Gente, essa promessa aconteceu. Jesus veio à terra, Jesus foi morto, foi perseguido, foi odiado, foi rejeitado, foi colocado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre, e as pessoas ainda estão esperando Jesus vir. A promessa se cumpriu, gente. E tem muitos judeus esperando Jesus voltar, dizendo que Jesus ainda não veio. Os profetas disseram que viria o Salvador, que ele iria para a cruz, que ele iria morrer por nós, que ele iria ressuscitar. Tudo se cumpriu, tudo aconteceu e ainda estão esperando Jesus. Não dá para entender isso. Não dá para entender isso, como que os seres humanos não crer que a profecia se cumpriu. Houve o lugar onde Jesus pisou, houve o lugar onde Jesus nasceu, houve o lugar onde Jesus crucificado. Eles adoram o lugar onde Jesus adorou, eles adoram o lugar onde Jesus foi crucificado, eles adoram onde Jesus orou. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem onde Jesus orou, né, lá no monte. E as pessoas ainda estão esperando Jesus no lugar onde Jesus estava. Oh, Jesus amado, sabe, não dá para entender os seres humanos, não dá para entender. É tanta cegueira, né, na mente. A palavra se cumpriu, o verbo se fez carne. Jesus foi para a cruz, Jesus foi morto, foi aceitado, foi chamado de malfeitor, ressuscitou e ainda assim não acredito. Não é verdade? Que o Senhor abra os olhos dos cegos, que o Senhor abra os olhos dos cegos, que o Senhor liberte toda mente que está cativa no engano, toda mente cauterizada pelo maligno. O maligno cauterizou mente, gente, e mente de pessoas grandes, hein? E mente de sacerdote, mente de judeus, mentes de fariseus, de publicanos. O maligno cauterizou mente daqueles que eram para receber Jesus. Olha o poder que Satanás tem. Sacerdote com mente cauterizada, né? O Filho de Deus estava na terra e não conheceram, não receberam e o mataram. E nós que não vimos, e nós que não recebemos, e nós que não fomos povo dele, hoje nós nos tornamos povo de Deus. Hoje nós nos tornamos aquele que crê em Deus e no Filho de Deus. Hoje nós somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus na terra, nós não vimos Jesus crucificado, nós não andamos com Jesus, mas hoje nós somos aquele povo que crê. Olha que maravilha. Por que cremos? Por causa que alguém faz a obra levando a palavra.
porque alguém prega o Evangelho, porque alguém fala desse Jesus que vive e reina para sempre, desse Jesus que é o pão da vida. Por isso que nós cremos. Se eu estou aqui nessa live cristã, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, porque alguém pregou para mim, porque alguém fez a obra. Lembra que ele disse o que é a obra? É que vós creias no meu Pai, que vós creias em mim, que vós creias em Deus. Essa é a obra. E se nós estamos aqui sendo seguidores de Cristo, se nós estamos aqui falando de Cristo, buscando a Cristo, buscando a Deus, é porque alguém pregou a palavra para nós. Alguém fez a obra, porque a obra é essa. A obra é que creias naquele que ele enviou, que creias em Deus e que creias em Cristo. Pois ele dele, judeus, né? Porque dissera, eu sou o pão do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe os conhecemos? Como pode dizer-lhe que desci do céu? Oh, meu Deus, né? Então, eles achavam que Jesus não era filho de Deus, porque ele era filho de Maria e de José, porque ele tinha nascido no ventre de Maria. Mas o que foi que aconteceu? Houve uma profecia que a virgem, conceberia o filho. Então, Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Deus. Maria não teve intimidade com José. E foi comprovado isso, não é verdade? E foi comprovado que Maria não teve intimidade com José. Não foi? José queria até abandonar Maria. E o anjo disse para José não despedir Maria, não foi? E receber Maria. Então, Maria não teve intimidade com José. Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Deus no ventre de Maria. Maria não teve intimidade com Deus. Deus é o Criador de todos nós. Então ele pegou, como ele é o Criador, ele colocou no ventre de Maria a criação. Que criação? O filho dele, né? O filho dele. Então, louvado, eu quero dizer para você, quem te criou, quem te formou, não foi espermatozoide. Quem te forma e quem te cria é Deus. Ele que te gera no ventre da tua mãe. Ele que te gera no ovário da tua mãe. Ele que te gera no útero da tua mãe. Dá para entender isso, louvado seja Deus. Que é o Senhor que cria e forma todas as coisas. Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Oh, Jesus amado, a palavra de Deus é maravilhosa, gente. A palavra de Deus é maravilhosa, sinceramente. E aqui diz, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então você tem que ouvir, aprender de Deus, buscar a Deus nas escrituras sagradas, no estudo bíblico, no estudo lá na tua congregação, da doutrina. O que é doutrina? É o ensinamento da palavra de Deus. Você tem que ir participar da doutrina. Gente, as pessoas não gostam do dia da doutrina. Sabia disso? Principalmente agora nos final do tempo. Nos final do tempo as pessoas não gostam mais da doutrina. Elas querem estar no show gospel, elas querem estar na dança gospel, elas querem estar nas festas gospel, elas querem tudo que não seja doutrina, que não seja ensinamento. Mas os discípulos de Cristo, eles querem o quê? Ensinamento. Eles querem aprender a palavra. Os discípulos de Cristo estavam todo o tempo perto dele, ouvindo a palavra e perguntando de Cristo aquilo que eles não entendiam.
E se você prestar atenção, cada vez mais está diminuindo o momento da palavra nos cultos. Você não dá valor à palavra de Deus. Você dá valor ao louvor, você dá valor à dança, você dá valor à festa, você dá valor a tanta coisa, às orações, e não dá valor à palavra de Deus, não honra a palavra de Deus, não tem prioridade na palavra de Deus. Ah, meu Deus, você não é um discípulo, porque o discípulo, ele quer a palavra, ele se alimenta da palavra, ele procura a palavra, ele tem sede da palavra, ele se alegra com a palavra. Está vivendo num tempo que as pessoas só querem estar no culto de louvor, as pessoas só querem estar no culto de oração. E nem oração não tem mais, né? Tanto assim. As pessoas querem estar no culto que tem teatro, que tem dança, mas que não tem mais o ensinamento da palavra, né? Isso aqui que Jesus sempre fez para os discípulos. Jesus sempre estava ensinando a palavra. Jesus curava, pregava. Se você estudar o Novo Testamento, a gente não vê as pessoas louvando no Novo Testamento. A gente vê as pessoas orando e ouvindo a palavra. Porque Jesus ele sempre estava orando, ensinando os discípulos a orar e estava todo o tempo dando a palavra. No Novo Testamento a gente não vê essa parte de tanto louvor que a gente vê, né, as pessoas usando dentro do templo, a parte do louvor, Eu falo para o pastor, né? Eu falei para o pastor da igreja. Eu disse, pastor, se eu fosse eu, dentro do templo, só teria o momento da oração, o momento da palavra, dentro do templo. Porque o templo, gente, é um lugar para a gente estudar as escrituras. O próprio Jesus ia ao templo para orar e pregar as escrituras, na verdade, né? Jesus ia pregar para os sacerdotes, né? É isso que Jesus fazia no templo. Ele orava, o Pedro e João iam para o templo para orar e examinar as escrituras. Era para isso que eles iam. Então, hoje a gente vê as pessoas diminuindo cada vez mais o momento da pregação. A gente vê as pessoas cada vez mais não querendo ouvir a palavra de Deus. Querem louvor, querem oração, mas não querem aprender a palavra. E quando você não dá ouvidos à palavra de Deus, você se torna uma pessoa cega, uma pessoa que vai por qualquer evento de doutrina. Então, tudo que disserem para você fazer, você faz. Por quê? Porque você não é ensinado na palavra. Tá entendendo? E hoje, nos últimos tempos, a palavra de Deus tem feito comichões no ouvido dos outros, né? As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus, não querem. Poucos querem se alimentar, poucos querem esse pão da vida, porque que muitos estão fracos, porque não come desse pão, não se alimenta desse pão, porque muitas pessoas querem desistir. Gente, vocês precisam de oração, mas vocês precisam da palavra. Eu preciso da palavra, nós precisamos da palavra. Entendemos isso e aprendemos?